ficar aqui cantando essa bela canção do meu amigo e irmão Antônio José pra vocês. Em homenagem à nossa Mãe Maria. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe o meu canto para te louvar. Obrigado, meu irmão Antônio José. Grande presente que você me deu, meu irmão. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos para realizar mais uma doutrinária para a Casa da Confraternização Espírita Baiana, com muito carinho, com muito afeto. O nosso agradecimento pelo convite aos nossos amigos Celso Seara, Eliana Aquino, do canal no YouTube Vai na Fé. Que Jesus abençoe cada um de vocês, meus amigos. E vamos falar sobre o tema A Família em Tempos de Pandemia. Afinal de contas, já estamos nos aproximando para o primeiro ano desta pandemia e desde então muitas coisas já aconteceram, nós sabemos disso. E especialmente nos núcleos familiares. É verdade. Quantas mudanças, quantas transformações, quantas revelações. E tudo isso, claro,
analisado sob a ótica espírita, nos fortalece, nos encoraja mais profundamente ainda para continuarmos a nossa caminhada rumo à evolução, rumo ao nosso progresso e principalmente na construção de afetos, de conexões de amor, de afeição, de simpatia, porque todos nós, espíritos imortais que somos, estamos aqui neste mundo, neste orbe, neste universo, para nos reconectar a Deus. E isso somente será possível através, com certeza, do amor. Então vamos inicialmente fazer algumas reflexões, traçar um breve histórico a respeito das grandes transformações, das mudanças que a própria humanidade já se submeteu ao longo da sua existência. E a doutrina espírita nos ensina que a felicidade humana está na razão direta do cumprimento da lei de Deus, da lei natural ou das leis da natureza, por assim dizer, que são eternas, que são imutáveis e que, com certeza, representam o próprio Criador, representam Deus. Então, o nosso grande desafio, em verdade, é conhecer, é reconhecer essas leis divinas que, apesar de estarem escritas, esculpidas em nossas consciências, nem sempre conseguimos identificá-las. Então, é difícil, às vezes, compreendê-las até. O pensamento divino, o propósito de Deus em nossas vidas, mas a partir do momento em que começamos a nos despir dessas imperfeições morais que ainda impedem a nossa visão, e eu não falo aqui da visão humana, da visão física, mas com certeza da visão espiritual, nos fazem com certeza espíritos muito melhores, capazes de identificar e perceber exatamente, apesar do sofrimento, das dores, das tristezas, que a nossa felicidade está diretamente proporcional ao nosso amor, ao nosso sentimento, àquilo que nós estamos identificando de Deus em nós. E é a representação divina, sem dúvida alguma, é o próprio amor em nossas vidas. Então essas imperfeições apresentam às vezes essas dificuldades, porque ainda não sabemos como distinguir o bem do mal, como saber a luz da escuridão, enfim, tudo aquilo que ainda permanece difuso, ainda contraditório em nossos corações, é fruto dessas dificuldades que ainda não conseguimos superar completamente. Até porque o aprendizado somente é adquirido ao longo das encarnações. Então, essas reencarnações sucessivas que estamos tendo, hoje na condição de João, amanhã de Pedro, de Maria, de José, enfim, vão nos consolidando nessa caminhada, nos dando forças, nos dando discernimento. E esses estágios que nós estamos vivendo, seja no plano físico, no plano espiritual, eventualmente quando desencarnamos, nos auxiliam com certeza nesse processo. Então, depois que desenvolvemos esse discernimento, essa capacidade de distinguir aquilo que é bom do que é ruim, lembrando sempre da orientação de que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. É o que está no Livro dos Espíritos, na questão 630, quando Kardec pergunta aos espíritos o que é bom e o que é mal. Então passamos a agir de acordo com o princípio da moral, entendida como sendo realmente a regra do bem proceder. E essa é a distinção entre o bem e o mal, e que, por vezes, também confundimos por conta ainda dos nossos desejos, das nossas paixões, que ainda estão muito arraigadas. Então, o homem procede bem quando faz tudo pelo bem.
de todos, porque então ele está cumprindo a lei de Deus. Então, fazer tudo pelo bem do outro é a linha mestra, é a linha principal desse aprendizado moral e intelectual, que vai nos impulsionar a todos nós, espíritos imortais, para esse caminho evolutivo, esse caminho iluminado. E essa é a regra de ouro que nós precisamos relembrar. Tudo aquilo que, portanto, eu quero para que façam comigo, eu devo fazer para com o outro. Foi assim que Jesus nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, como esses processos de melhoria espiritual ainda exigem dedicação, esforço, persistência, ou ainda, como a gente pode dizer, suor, lágrimas, o nosso grande desafio, enquanto espíritos, indivíduos que somos, é nos transformar em pessoas melhores. Não importa o que aconteça, não temos aqui que reclamar, que nos queixar se estamos em pandemia ou se não estamos em pandemia. É sempre buscar essa meta principal para as nossas vidas. Mas isso, em regra, acontece por meio dessa superação, né? Dessas provações, desses testes que vamos tendo que enfrentar aqui na vida física. Então, as expiações também que estamos submetidos, uma vez que vivemos no mundo de provas e expiações. Então, a cada vez que vamos avançando, elas se tornam mais complexas. E à medida que surgem também novos aprendizados, essas provações fazem parte da caminhada, fazem parte da nossa tarefa de aprimoramento íntimo e que acontece nos dois planos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então, à medida que vamos conseguindo superar esses obstáculos, vamos tendo condições de alcançar aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Por isso, é um equívoco acreditar que esses acontecimentos provacionais, esses flagelos destruidores, como pandemias, ou flagelos naturais, como tsunamis e outras coisas mais, ou até mesmo provocados, como guerras, sejam fruto de um castigo ou uma punição divina. Quem assim pensa, realmente tem em Deus uma figura, uma ideia antropomórfica, de uma pessoa, de uma figura humana, que são realmente incabíveis, uma vez que Deus não é comparável a nenhum de nós, não tem qualquer semelhança, qualquer similaridade. Trata-se, como vão dizer os espíritos, da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Então, essa ideia ainda antropomórfica é fruto de preconceitos, de um entendimento ainda arcaico, que com certeza ainda guardamos em nossas consciências. Uma vez que Deus, como ensinou Jesus, aquela mulher samaritana deve ser adorada em espírito e em verdade. E a compreensão disso é de que Deus é o nosso Pai, é o Criador, Ele é soberanamente justo e bom. E lembrar, com certeza, dos seus atributos nos transforma, com certeza, em espíritos mais conscienciosos sobre a sua existência, como vai nos dizer Kardec. Então, a providência divina, as suas leis, tudo aquilo que Ele construiu e constrói incessantemente está em nosso favor, está a nosso favor. E aquele que duvida ainda não tem a noção da sua bondade, da sua justiça e do seu amor. Por isso que as catástrofes e as doenças que atingem às vezes a humanidade ao longo da história, da civilização, sempre resultaram e resultam também em perdas e sofrimentos, a gente sabe disso. E isso acontece em diferentes escalas, em diferentes graus. Não temos às vezes como mensurar. É claro que a visão humana, o nosso entendimento ainda
limitado nos dá uma impressão negativa de tudo isso. Mas a lei de destruição é também lei divina e é capaz de renovar, de transformar, de modificar tudo isso que nós estamos vivendo. E isso já estou provado, com certeza. E no momento atual em que nós estamos, fevereiro de 2021, em que o planeta enfrenta o peso de uma pandemia, né, que é o coronavírus, é muito comum pensar dessa forma. Então, como muita gente vai dizer, que são chegados os tempos que Deus marcou a humanidade e que grandes acontecimentos estão tendo lugar nesse momento, que é um momento de regeneração e tudo mais. E é claro que em que sentido nós devemos entender essas palavras proféticas até, por assim dizer, que estão no Evangelho de João, que nos traz a grandes reflexões, fazendo análises sobre tudo que nós já passamos e estamos passando até hoje. Então, o codificador, Kardec, vai nos dizer que tudo está em harmonia com a criação, tudo revela a providência divina, tudo revela o cuidado, o zelo que ele tem por cada um de nós, por cada um das suas criaturas, por cada coisa que ele criou. E pode ser observada nos menores detalhes, tanto nos menores quanto nos maiores. Então tudo está perfeitamente encadeado, tudo está perfeitamente encaixado. Por isso é importante se afastar imediatamente de qualquer ideia de capricho ou de orgulho ou de vaidade que seja incompatível com essa sabedoria divina, com essa inteligência suprema. Porque outra coisa é que se a nossa época está programada para a realização de tantas coisas, é que essas coisas também têm uma razão de ser, têm um porquê nessa marcha evolutiva, nesse conjunto, nesse quebra-cabeça universal que todos nós fazemos parte. E Kardec continua também dizendo que o nosso globo, o nosso orbe, como tudo que existe no universo, está submetido também às leis divinas, à lei de progresso. Então, o globo, o orbe, progride fisicamente, materialmente, pela transformação dos elementos, por tudo aquilo que compõe, assim como também as criaturas se transformam moralmente. Então, pela depuração, pela purificação também, os espíritos aqui encarnados, que povoam esse planeta. Então, estamos submetidos a esse duplo caminho de progresso, tanto moral como material. E esses dois progressos também realizam paralelamente o que existe de mais sublime e mais essencial na filosofia divina, que é a iluminação de todos que estão vivenciando esses momentos. Então, essa relação direta também com o local onde moramos, com a vida que levamos, está diretamente proporcional ao nosso grau evolutivo. Não vamos imaginar que seres extremamente sublimes e evoluídos haveriam de habitar o planeta Terra. Muito embora muitos missionários estão aqui também nos auxiliando. Então, estamos fazendo esse breve histórico para poder entender o significado dessas pandemias, dessas catástrofes, de tudo mais que acontece, e essa relação com a humanidade, com a família, com os espíritos que aqui estão habitando. Porque o nosso globo tem sofrido, nosso planeta tem sofrido profundas transformações que a ciência também tem comprovado e vem permitindo que se torne cada vez mais habitado por seres mais aperfeiçoados. Então o nosso planeta vem também avançando nessa escala evolutiva. E moralmente, a humanidade progride também.
pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, dos costumes que nós aqui já construímos. É só observar sobre as leis, sobre tudo que rege a nossa convivência enquanto sociedade. Quantos melhoramentos, né? A Terra já vem passando, já vem vivenciando. Então, sob essa ação divina, nós, homens, estamos aqui também para nos esforçar, também para contribuir para esse processo. Então, os avanços tecnológicos, as mudanças na paisagem terrestre são realmente indiscutíveis. Estamos nos comunicando cada vez mais, a tecnologia vem nos ajudando mais do que há muitos anos atrás. E cada vez isso vem sendo mais evidente, né? Produzindo cada vez mais alimentos e tudo mais, apesar dos contrastes, das desigualdades, porque ainda não conseguimos perceber que o egoísmo é a chaga, a grande chaga da humanidade, que impede com que nós nos enxerguemos como verdadeiros irmãos. E assim, a humanidade também sofre. Assim, a humanidade também passa pelas enfermidades, catástrofes, para que essa consciência, de fato, se torne universal, se torne mais comum entre todos os seres, entre todas as criaturas, porque essa é também a finalidade. Então, tudo isso que a gente percebe, terremotos, maremotos, ciclones, furacões, tempestades, enchentes, tantas coisas, secas, seguidas severas e tudo mais, até vulcões, terremotos, tudo que a gente possa perceber é comum em nosso orbe. Faz parte ainda dessas transformações, da condição evolutiva em que nos encontramos, da faixa energética, espiritual, moral. Então não resta dúvidas de que são ocorrências, são acontecimentos que destroem e têm a finalidade também de remover aqueles seres, de remover estruturas que não mais condizem com as próximas etapas que o nosso planeta, que a própria humanidade precisará viver. Então, esse desenvolvimento moral, intelectual é fundamental também para todos os espíritos que desejam permanecer nesse mundo. E atualmente nós vivemos tudo isso. E essa pandemia significa também algo muito mais profundo. Essa doença que se espalhou por diversas localidades do mundo, que está no planeta inteiro, em diversos continentes. Esse agente infeccioso que nós conhecemos como Covid-19, que surgiu no ano de 2019, né? Teve os seus primeiros casos lá na China, em Wuhan, então, que foi publicado para conhecimento de todos. Essa pandemia, na verdade, acontece quando esses fatores que a gente pode elencar como sendo o aparecimento dessa mutação de vírus, genética, e que causa também doenças graves e que nos faz ainda passar por tantos sofrimentos, tem um porquê, tem uma razão. É claro que a humanidade ainda, na sua grande maioria, não tem consciência disso. Por mais que cientistas, acadêmicos, profissionais de saúde se unam tentando estudar e buscar soluções para essas enfermidades, como vacinas e tudo mais, sabemos que existe um comando supremo, existe uma supervisão maior dos espíritos que também fazem a vontade de Deus e que estão acompanhando passo a passo tudo que vem acontecendo. Então, diante desses esforços, diante desse sacrifício, de tudo isso que estamos buscando para erradicar essas doenças, como tantas outras que já aconteceram também na humanidade,
como varíola, como a peste bubônica, que matou também milhares de pessoas, a própria gripe espanhola. Isso tudo nós sabemos que fizeram parte da história da humanidade e hoje estamos presenciando todas essas dificuldades, todas essas situações. E o que fazer? Como enxergar isso dentro do contexto familiar, dentro do contexto social, intimamente, individualmente, porque estamos aqui também sendo testados, sendo percebidos pela própria espiritualidade e como nós estamos agindo, apesar de todo esse esforço. Será que também estamos nos esforçando para impedir que isso aconteça? Então, tudo isso que nós estamos falando, todos esses dados científicos de doença e tudo mais, é também fundamental para a compreensão desse tema. É também importante. Então, essa visão panorâmica dos processos de melhoria espiritual que o ser humano enfrenta em decorrência das tragédias, das catástrofes que atingem a humanidade, tem realmente uma consequência na lei de progresso. São consequências, melhor dizendo, da lei de progresso. São consequências dessa lei de amor. Sim, o nosso Pai nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Ainda que, em algum momento, precisemos estar vivenciando todos esses sofrimentos, todas essas dores. Não tem nada de punitivo, não tem nada de demoníaco, às vezes até, como querem algumas interpretações religiosas, e chegam até a falar sobre o juízo final, diante do qual os habitantes do planeta Terra serão submetidos a um último julgamento, ou será o fim do mundo. Não, não será o fim do mundo. Nós estamos vivendo aqui hoje aquilo que é necessário, aquilo que é importante para as nossas vidas e para também levarmos adiante como experiência, como aprendizado. Porque como imaginar que nós estamos aqui nesse mundo e não vamos passar por essas dificuldades e não vamos ter que experimentar também um pouco de tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento? Sim. E é claro que tratar tudo isso isoladamente vai ser muito difícil, apesar das medidas de distanciamento, de isolamento, mas nós sabemos que estamos nesse mundo e não estamos sozinhos, seja tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista espiritual. Então, estamos aqui sob a assistência espiritual, a assistência daqueles também que cruzam o nosso caminho, que são familiares, entes queridos, amigos, pessoas que estão ali próximas de cada um de nós e que agora, mais do que nunca, estão convivendo mais intensamente. Então, essas mudanças que a humanidade precisa enfrentar, precisa viver, são fruto ainda dessas necessidades espirituais e que a própria humanidade ainda sequer se deu conta. Porque muitos ainda não despertaram para o significado de tudo isso. E o que é que nós podemos extrair de bom de toda essa experiência? Qual é o aprendizado, né? Então, claro que todas essas mudanças que a humanidade precisa vivenciar são fruto dessa transição, são necessárias para que a gente possa viver num outro nível evolutivo, num outro patamar, que é o patamar que é esperado da regeneração. E quando se fala em regeneração, vamos compreender não um mundo onde vamos sair por aí volitando ou fazendo prodígios, não. Pelo contrário, será um momento ainda de convalescença, de recuperação,
de todos esses prejuízos, de todos esses problemas, de todos esses desafios que ainda estamos vivendo, mas que lá adiante serão atenuados por conta da nossa compreensão e do nosso entendimento. Viveremos sob uma bandeira, essa bandeira que não será de uma religião X ou Y ou Z, mas sim a bandeira da paz, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, algo que ainda percebemos que a própria humanidade não se atentou para isso. E Emmanuel, o benfeitor, mentor de Chico, diz que é possível sim avançar mais longe, além dos problemas que estamos enfrentando, acima dessas circunstâncias de lugar, de espaço, de tempo. Ele diz que o momento atual exige de cada um de nós uma certa dose de reflexão, de discernimento, agindo com prudência, no pensar, no falar, no agir. Será que já estamos conseguindo fazer isso? Será que o fato de estar trabalhando em casa, home office, de estar com o filho, acompanhando o seu aprendizado, a sua educação, de estar convivendo mais de perto com a companheira, com o companheiro, tem nos permitido a fazer essas reflexões de como nós estamos sentindo, falando, ouvindo, cada um deles, pensando principalmente. Então Emmanuel vai dizer que é indispensável procurar o nosso grande amigo celeste, que é Jesus, ou ainda aqueles espíritos que já se ligaram definitivamente ao seu amor antes dos períodos angustiosos, das tristezas que estamos vivendo, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa estar em paz e com segurança, independente do que está aí fora. Porque enquanto o nosso ambiente interno estiver seguro, pacificado, harmonizado, o ambiente externo será irrelevante. Não importa o que aconteça, estaremos contritos com o alto e seremos capazes de enfrentar o que tiver de enfrentar. A morte é ruim, é verdade. Sabemos que a morte é dolorosa, que nos leva a tristezas profundas, mas nós não sabemos também o significado para a vida, o significado para a vida espiritual, porque no momento em que desencarnamos, deixamos a saudade para aqueles que ficam, mas também levamos a alegria àqueles que já se encontram no mundo espiritual e que nos reencontram e que têm o prazer e a alegria de conversar conosco, de perceber que nós cumprimos com a nossa tarefa, com a nossa missão e que estamos mais uma vez recomeçando o ciclo. Então, não devemos imaginar que vamos viver aqui ao sabor dos caprichos, do mal, da ignorância, da violência, porque tudo isso está sendo acompanhado pelo alto. E é claro que a compreensão e o entendimento, iluminando as nossas consciências sobre essa necessidade, nos dá a capacidade de lidar melhor com tudo isso, especialmente de acolher aqueles que estão próximos a cada um de nós, especialmente aqueles que estão em nossa família, em nosso núcleo de reencarnação, de espíritos que estão por afinidade ou por necessidade, convivendo juntos e que precisam ainda aprender uns com os outros e que às vezes negligenciam as suas responsabilidades, os seus compromissos, porque se desejamos saúde, é indispensável que nossos pensamentos também sejam saudáveis. Se desejamos o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem.
E onde seria o principal lugar para realizar tudo isso? Se não dentro da família, que é o laboratório, é o cadinho, é o primeiro campo de exercício, de treinamento que nós espíritos temos para o recomeço das nossas atividades no mundo físico. Então, somente quando percebemos em cada criatura humana que verdadeiramente somos seu irmão, sua irmã, é que nós vamos estar imunizados contra qualquer vírus que começam nos pensamentos, que começam nos nossos sentimentos e desarmonizam a nossa vida, desarmonizam a nossa caminhada, a nossa maneira de agir. E às vezes nos perdemos em meio a tantos desastres íntimos, a tantos infortúnios pessoais, muito piores até do que os desastres naturais, os infortúnios humanos da natureza e tudo aquilo que nós hoje entendemos como algo destrutivo. Na verdade, a própria destruição pode se iniciar em nossos corações. Se não estivermos vigilantes, se não estivermos atentos. Então, cuidar do corpo, usar máscara ao sair de casa, lavar bem as mãos, o rosto, realmente higienizar as mãos, os objetos em que tocamos é fundamental. Mas, principalmente, fazer essa asepsia, essa higiene da alma, dos nossos sentimentos, da nossa consciência, para que a gente saiba e evite contaminações em relação àqueles que estão convivendo conosco, em relação àqueles que cruzam os nossos caminhos, com quem conversamos, com quem dialogamos, qualquer atitude que a gente venha a ter, antes de falar, antes de agir, pensar com ponderação, com parcimônia, com economia, para evitar atingir, ofender, magoar, ferir. Com certeza já seria uma excelente vacina contra o ódio, contra a mágoa, contra o egoísmo, contra o orgulho, contra a vaidade, contra a ganância. Enfim, seguir essas recomendações que nós sabemos necessárias para o corpo físico, mas também, acima de tudo, seguir recomendações para o espírito, para manter constantemente a alma limpa, harmonizada, pacificada, imunizada de todo e qualquer veneno oculto, invisível, que é muito pior do que qualquer outro vírus ou bactéria ou qualquer micro-organismo que porventura venha a contaminar os nossos corpos. Então não esquecer jamais de que Deus é o nosso Pai de amor e Ele sempre age em prol do nosso bem. Ele sempre age em favor das nossas alegrias, felicidades e evolução entre nós, a evolução entre as criaturas se faz também dessa forma. Se faz também através de todos esses desafios. Então são tempos desafiadores. Não há sombra de dúvida quanto a isso. Todos nós atualmente, encarnados aqui neste planeta, temos observado nesses últimos meses como a pandemia tem provocado uma alteração profunda, tanto do ponto de vista econômico, político, sanitário, social, especialmente nessas questões relacionadas à família, né? Essas relações familiares que o tempo inteiro estamos aqui frisando. Sabemos que esse isolamento social também é a melhor forma de conter a própria pandemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, de acordo com os técnicos, médicos, cientistas, enfim.
E sabemos que esse forte impacto que vem proibindo a circulação das pessoas, né, nas ruas, estabelecimentos e tudo mais, tem também afetado profundamente o vínculo afetivo, a relação entre as criaturas que convivem debaixo de um mesmo teto, provocada não só pelo distanciamento, mas por outros motivos também, pela própria convivência, pela aproximação. Então, nesse panorama que nós estamos vivendo sob esse desafio, a família, a instituição da família também já sofreu e vem continuando a sofrer também grandes abalos. Não podemos esquecer disso. A família, embora muitos ainda considerem como algo superado, porque deve ser modificada, transformada, nós sabemos que para a espiritualidade jamais isso acontecerá, porque é necessário perceber que o sentido da família é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Não temos aqui como medir, como aferir a profundidade e a significação para cada um de nós. Então, não podemos perder de vista que que Deus não se equivoca, não se engana jamais sobre essas necessidades que nós estamos tendo hoje de conviver com espíritos que aparentemente não são afins ou que não estão ali fazendo a nossa vontade, dentro da nossa necessidade, daquilo que a gente quer, mas estão ali com um objetivo muito maior. Então, compreender essa posição, compreender o que hoje nós estamos vivendo dentro desses núcleos familiares, vão nos auxiliar profundamente também nesse progresso. Então, essas relações humanas, esses vínculos que nós estamos aqui estabelecendo, esses aprendizados, né, onde as pessoas se querem às vezes muito, mas sofrem terríveis conflitos de convivência umas com as outras. Quem pode nos ferir, nos magoar, quem pode nos causar dores, são justamente aqueles que estão próximos a nós. Porque um estranho, uma pessoa que a gente nunca viu, jamais. E como lidar com isso? Especialmente nesse momento em que vamos ter que retornar para casa, ou melhor, se manter em casa. Antigamente saíamos pela manhã, só retornávamos à noite, trabalhando, cheios de atividades, de compromissos. Agora não. Agora estamos um ao lado do outro, tendo que nos aturar, se é assim que muita gente compreende, mas sim compreender, nos ouvir, escutar um ao outro. E ultimamente essa convivência tem sido muito intensa entre todos os membros da família, demonstrando ainda esses defeitos, essas imperfeições e tudo aquilo que, ao mesmo tempo, nós vamos conseguindo extrair algo de bom dessa convivência doméstica. Estamos aprendendo que a família é o lugar de perdão também, que não adianta se revoltar, que não adianta cometer loucuras, porque aquilo dali repercute em nossas vidas. E esses tempos atuais são de transformação e que nos impele também a essa reflexão, essa mudança interior. Como é que eu estou agindo? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou realmente amando aqueles que estão do meu lado? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso por eles, por mim também? Então a família se apresenta mais do que nunca como uma pequena escola, pequena grande escola, vamos dizer assim, onde vamos aprender os princípios da fraternidade, os princípios do amor, da generosidade, da compreensão. E tudo isso faz parte desse
desse progresso espiritual que todos nós estamos aqui vivenciando. Então a família é um treinamento doméstico, né? Ampliado mais ainda nesses dias do distanciamento social, em que somos convidados a interagir constantemente. E em muitos casos, alguns familiares que temos a oportunidade de adquirir a capacidade de amá-los com mais profundidade, buscando nos transformar e transformá-los também. E vale recordar que em muitos casos, na verdade, a nossa missão na Terra não está relacionada a grandes realizações exteriores, mas se trata do reajustamento com aqueles parentes, com aqueles amigos, irmãos, companheiros, companheiras, enfim, que moram sob o mesmo teto com quem agora nós somos obrigados a conviver, compartilhando das mesmas dores, das mesmas dificuldades no presente. Então, outra questão que também não é menos importante é que essa saudade que o distanciamento tem imposto a muitos de nós também vem confirmar a proposta do Cristo, que quando ele diz que devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. Então a saudade traduz essa necessidade de nos alimentarmos desse amor que com certeza se encontra às vezes distante hoje, mas amanhã estará próximo. Então estimular esse amor é, sem dúvida nenhuma, algo que nos consola, que enche os nossos corações de coragem para enfrentar todos esses obstáculos. E Joana de Ângeles, a benfeitora, vai nos dizer no livro Vida Feliz que nós estamos aqui adquirindo hábitos para a nossa futura existência. E isso vai nos dar, com certeza, a fortaleza para que um dia, nesses tempos de isolamento social, não nos afastemos também da oração, de tudo aquilo que pode nos engrandecer enquanto espírito. Então estamos, através dessa compreensão dos nossos dos desígnios divinos, que para cada um de nós, que nós somos espíritos imortais, compreender isso, que estamos nesse processo evolutivo e que devemos aproveitar tudo o que está sendo oferecido e retribuir também o que há de melhor em nós, especialmente para aqueles com quem nós convivemos. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê a paz, o equilíbrio e que possamos, nesses momentos, fazer o melhor sempre por nós, pelo outro, por todos aqueles que se aproximarem das nossas vidas, compreendendo sempre que Deus está no comando e que nos ama profundamente e deseja o melhor para cada um de nós. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
fazer e que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é